Olá, sou José Luís Gaspar, sou filho de Menógica Ribeiro Jorge, de Maria Helena Gaspar, sou casado com Cristina Macedo, sou pai de duas belíssimas crianças e sou candidato à Câmara Municipal de Amarante com orgulho e determinação. José Luís, és um amarantino, nasceste em França. Conta-nos um bocadinho o teu percurso, como foi viver em França, como se deu o regresso a Portugal. Viveste em Abodela também, não é verdade? Exatamente, portanto, é como disseste, os meus pais tiveram que emigrar, atendendo à conjuntura na altura, eu e a minha irmã nascemos lá. Depois os meus pais entenderam por bem que a minha educação teria que ser em Portugal e, portanto, com 7 anos vim para Amarante, para a freguesia da Abodela, que é a terra dos meus pais e dos meus avós, e a partir daí, enfim, a minha história começa aí, aqui em Portugal. Faço toda a minha primária em Abodela, uma freguesia que eu gosto muito, e é normal que goste, as minhas raízes são de lá. E depois vim estudar para o Colégio São Gonçalo, e daí para a faculdade, enfim. No Porto, não é verdade? No Porto, estive na Universidade de Lusíada, em Gestão, e depois, quando regresso para o mundo do trabalho, tive a felicidade de encontrar trabalho em Amarante e desde sempre estou aqui. José Luís, sabemos que os valores e os princípios, ou seja, a formação do caráter se faz na infância, não é? Que figuras gostavas de destacar na tua infância e de que forma é que contribuíram para a formação do teu caráter? Na nossa infância, eu julgo que o que nos toca mais é quem está mais próximo de nós. E neste caso, no meu caso, eram os pais, embora eu, como eu disse, vim para cá, me separar dos meus pais, mas no entanto, todas as férias e todos os tempos eu ia ao encontro deles, ou eles vinham ao meu encontro, e marcaram profundamente, até porque a questão de quem está lá fora, a saudade, depois a necessidade de aproveitar os minutos todos, e portanto foram realmente uma referência muito grande para mim. E depois, em Abodela, os meus avós, eu devo confessar, o meu avô Gaspar e a minha avó, que era conhecida por Marquinhas, foram pessoas que me marcaram profundamente. O meu avô tinha assim um regime militar, ele tinha sido da PSP e portanto era muito militarista. Aquela questão que eu ainda me recordo hoje, dizer que um homem é um homem, a palavra de um homem, a responsabilidade quando se diz qualquer coisa e que tem que se assumir. E eu incorporei muito estes princípios e falava nisso, valores que se perderam, que se banalizaram, em termos da responsabilidade, da atitude, que eu acho que nós temos que recuperar. E daí a necessidade, quando eu falo muito, de repensarmos o ensino, repensarmos determinados valores. E eu tive essa oportunidade. Sabem, é que eu lembro-me, quando era miúdo, por exemplo, a relação com o idoso. Eu tenho uma relação de muito carinho, e de muito apreço para as pessoas com mais idade, porque eu sou daquele tempo, apesar de ter 46 anos, em que nós na aldeia tínhamos que cumprimentar toda a gente de uma forma muito mais carinhosa, muito mais íntima. Era a tia Maria, o tio Joaquim, não eram nossos tios, não nos eram nada, mas havia esta relação de respeito que hoje em dia se perdeu. Mas que são coisas que eu trago comigo e algo que eu também quero transmitir às minhas filhas, porque eu acho que é importante este respeito, estes valores. Eu costumo dizer que a palavra de um homem é a palavra de um homem e mulher, obviamente, Claro. que nós temos que respeitar e temos que voltar outra vez a valorizar, esquecer que a assinatura é importante, não, mas a palavra da pessoa é importante. E depois desta etapa que foi a faculdade, o que é que se seguiu? Portanto, acabado o curso, acabados os estudos, rumo ao mercado de trabalho. Rumo ao mercado de trabalho e claro que hoje é mais difícil, na altura era mais fácil encontrar trabalho, embora tive alguns meses à espera, e nesse tempo, enquanto não consegui encontrar, fui-me candidatando para diversas entidades, bancos, enfim,
aquilo que é normal, até porque eu era da área de gestão. E na altura eu e um grupo de colegas que ainda não estávamos a trabalhar, decidimos avançar com uma empresa, porque achamos que, bem, já que não tínhamos trabalho, achamos que era a melhor maneira, e na altura criámos uma empresa de consultoria, e demos os primeiros passos. Entretanto consegui trabalho numa associação empresarial, na altura comercial e industrial. A da Marente. A da Marente, exatamente. E até hoje ainda continuo a trabalhar nessa entidade, uma entidade que eu gosto muito, e portanto foi no fundo foi isso, não é? Foi um desafio muito interessante, no sentido em que a associação começou a dar apoio às empresas, até programas financiados. Já estamos a falar de uma altura em que há quadros comunitários, e portanto esse foi um grande desafio, começar a toda uma nova forma de estar na associação, outro tipo de apoio às entidades, e portanto foi muito interessante. Foi muito interessante porque deu para conhecer muita gente, deu para conhecer novos métodos de trabalho, deu para conhecer uma realidade que era a realidade da Marente, e é engraçado quando olhamos de 96 para agora, mesmo as empresas, a evolução que elas tiveram. Eu julgo que a área da formação, a área da consultoria, isso veio ajudar a criar uma nova dinâmica. Mas também havia uma liderança muito proativa, não é? Na associação. Havia um homem, nomeadamente o presidente da instituição, que era o Sr. Clemente, que era um homem muito próximo das pessoas, eu gostava muito dele, e depois ele tinha uma liderança muito interessante, é que ele deixava trabalhar, ele não era daqueles que se queria apropriar de nada, e portanto foi um homem, eu devo confessar que me marcou, e ainda hoje eu estimo muito pela sua atitude, porque muitas vezes a questão da gestão, há quem pense que ser um líder é aquele que fala alto, é aquele que exige, mas não, um líder tem que ter capacidade de trabalhar em equipe. Nem toda a gente o consegue. Enfim, já trabalhei com muitas pessoas, e há aqueles que acham que tem que exigir, que eu é que mando, eu é que sei, não é nada disso. Nós temos é que falar com as pessoas, nós temos é que ter a capacidade, quando pedimos qualquer coisa, saber dizer, por favor, não custa nada. Mas é assim que muitas vezes nós conseguimos chegar a atingir o nosso objetivo. Eu, inclusive, numa outra experiência profissional que tive, numa entidade já de outra dimensão, que me ajudou muito, aliás, porque conheci gente muito boa, e também me fez perceber que as entidades grandes, estamos a falar de um hospital que já tinha uma dimensão bastante grande, as pessoas são iguais, as pessoas querem um tipo de liderança diferente. Um tipo de reconhecimento diferente, o que é interessante pensarmos, e quando nós associamos tudo isto à questão política, é igual, numa empresa, em nossa casa, na classe política, eu acho que as coisas não são muito diferentes. O que faz com que sejam diferentes são as pessoas, e umas vezes as coisas resultam positivamente e outras resultam negativamente. Porque nós todos temos virtudes e temos defeitos, enfim, é como em tudo na vida. Mas eu julgo que a minha virtude é essa, eu acho que é a única virtude que eu posso assumir. Com certeza a única. Que é claramente conseguir trabalhar em equipa, motivar as equipas, de uma forma simples, sem complicar. Dar resposta pronta, nunca me esconder atrás de ninguém. Aliás, eu critico muitas pessoas, mas sou mesmo muito crítico, das pessoas não assumirem a sua responsabilidade. Eu costumo dizer que quem está à frente tem que ser o primeiro a assumir a responsabilidade. Mas isto em tudo na vida, em nossa casa, na nossa profissão, em qualquer entidade em que tenhamos essa responsabilidade de liderar. Saber trabalhar em grupo, acho que é isso, é motivar as equipas, conseguir tirar delas o melhor que elas têm. As pessoas são o centro de tudo. Enquanto nós não percebermos isso, é muito complicado. Às vezes temos esta grande mania que temos que ter paredes novas para que as coisas funcionem. Eu no hospital dizia sempre, as paredes não tratam doentes, e não. Nós temos agora umas paredes muito melhores. Temos um edifício lindíssimo, mas aí está, não funciona porque não tem as pessoas
boas, aquelas que realmente trabalhavam, davam tudo, porque acreditavam que a missão delas era salvar pessoas, era tratar bem as pessoas. E o hospital, por exemplo, que eu tenho que falar daquilo que conheço, o hospital era uma instituição que, apesar de as instalações débeis que tinha recursos humanos lindíssimos, que trabalhavam com amor à causa e vestiam a camisola e era uma referência, eu devo confessar que era uma referência